Espírito Santo. Chegamos no momento mais importante da nossa reunião. Já servimos a Deus com o nosso louvor, nosso dízimo, nossa oferta, oramos pelo aquele propósito que está no coração desta igreja, todo culto orar pela vida do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas agora é o momento mais importante, que é ouvir a voz de Deus. O tema nessa noite é: fomos escolhidos e selados para um novo tempo. Amém. Meus amados povo de Deus, entramos no ano já à porta do segundo mês, 2026. Você sabe que a maioria das pessoas que fizeram planos, que fizeram, juramentos, juras para um novo ano, e vou mudar, vou fazer, vou acontecer, vou ser fiel na igreja, vou permanecer, vou isso, aquilo lá. Você sabe que a maioria já desistiu pelo meio do caminho. Por quê? O coração não está firme. Quando o coração não está firme, a passagem de ano é só, como nós pregamos aqui, esse espírito, do dia 31 para o dia 1º, todo mundo fica eufórico, solta fogos, mas esse é o espírito do mundo. Aqueles que têm o espírito do mundo, virou o ano, daqui a pouco, quando ele chegou ali, que acabou o churrasco, acabou a bebida, acabou os fogos, ele vai lembrar que tem dívida para pagar e que a vida continua, porque ele não tem uma direção. O espírito do mundo é assim, traz uma euforia passageira e depois some. Agora, quando nós servimos ao Espírito da verdade, o Espírito da palavra, da graça, amado, não para. Por isso eu estou aqui do início ao final do ano, enquanto eu ver perseverando, acreditando. É isso que eu quero que você faça. Essa é a palavra profética. Nós fomos selados, escolhidos, selados para um novo tempo, o tempo de Deus, o tempo da graça. O reino de Deus estabelecido sobre a face da terra. Então é um momento sagrado em que recebemos de Deus a direção profética para um novo ciclo. É um marco espiritual, uma liberação de identidade, de prosperidade, que nos fortalecerá dia após dia para 2026. É uma palavra que você tem que se agarrar nela, a palavra de Deus. Nós cremos com convicção, será o ano do selo de Deus, o tempo em que sua autoridade será manifestada em nossas vidas, marcando novos começos, vitórias, conquistas, firmados na sua palavra. Eu creio nisso. Temos uma aliança inquebrável com o Senhor, e eu creio que neste ano receberemos uma palavra profética poderosa e seremos selados com autoridade. Deus manifestará o seu poder em nossas vidas, estabelecendo propósito, abrindo caminhos, trazendo novos começos e vitórias. Prepare-se para viver um tempo de realizações pela fé. Prepare a sua vida. Eu creio que nós viveremos tempos abundantes, tempos tremendos, porque nós estamos no melhor tempo. Nós estamos no tempo da nova aliança, a graça, onde Deus estabeleceu o seu reino. Anjos estão a nosso favor para nos servir. O que você precisa estar atento à sua palavra. Esteja atento ao que Deus fala. Não é um movimento, amado. Nós estamos falando de conhecimento de Bíblia, a palavra de Deus, entender as alianças. Se você perguntar a maioria dos crentes, que a diferença em crente e cristão. Cristão é aquele que se converte, crente é aquele que segue qualquer coisa. Eles não sabem nem que existe duas alianças. A lei e a graça, mistura tudo. Então, se eu não tiver uma convicção da palavra, do que Deus diz, como eu tenho que viver, que a palavra é uma palavra poderosa, como que nós vamos viver o que Deus já prometeu, que nós somos abençoados, que em todas as coisas somos mais que vencedores? Isso está declarado, é a palavra de Deus. Mas tem muitos aí que vão para um copo de água, que alguém diz que é o copo de água que vai resolver a sua vida. Alguém diz que é derrubar um muro, que é de isopor, que aquilo vai resolver a tua vida. Tem outros que dizem que é a campanha, sei lá, das coisas. Amado, é a palavra. Se a minha palavra permanecer em vós, e vós permanecer em mim, pedireis o que quiseres será feito. Então o que eu quero é injetar essa palavra poderosa, a um selo, a uma escolha de Deus para a sua vida, que você precisa estar atento a ela. Você precisa determiná-la para você viver esta palavra tremenda. Lá em Ageu, capítulo 2, 20 a 22,
veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Jerababel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Amado, diga glórias a Deus. Olha, amado, eu estou dizendo para você, Deus, eu vou abalar os céus e a terra. Não é qualquer um que está dizendo, é Deus. E Deus abalou. Deus sacudiu, mudou, a ponto de, antes de Cristo, vivíamos na opressão. O povo vivia debaixo da opressão de Satanás. Hoje ele foi destruído. Deus diz: ei, vos dou autoridade. Nós, como igrejas, temos autoridade de Deus. É o selo de Deus na sua vida. E por que a maioria das igrejas, dos ministérios, vive, sabe, a uma pequenez, envergonhando o evangelho de Cristo, criando movimentos dentro da igreja para Deus abençoar? Não, amado, isso não é o selo da nova aliança. O selo da nova aliança é que você permanecer, você recebe, se você for perseverante, se você crer nele. É assim que nós vivemos. É uma escolha de Deus para a sua vida. No versículo 23, naquele dia diz, no versículo 22 não li: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão em uma pela espada do outro. Então Deus está dizendo, mas você não precisa fazer força, os teus inimigos se destruirão. Aqueles que se levantam contra você, fiel a Deus. Nós não criamos guerra, não. Deus que está dizendo, Ele vai destruir, Ele vai derrubar. Porque Ele é o Senhor, Ele sonda, Ele sabe tudo. Eu tenho guerras travadas contra mim no mundo físico, que o mal atua nesse mundo. Mas a minha guerra não é contra sangue e carne. Eu lanço no Senhor, descanso em Deus. Eu tenho dito aqui, amado, é impossível que Faraó fique de pé. Ele vai se curvar. Se há um faraó na sua vida lutando contra a tua bênção, amado, saiba e diga como Deus falou, Moisés diz, olha, não vai ficar uma unha da tua bênção para trás, nada. Eu creio, amado, a minha vida, eu creio no projeto com meu filho, não vai ficar uma unha da promessa que Deus tem para meu filho para trás, nenhuma. Faraó vai cair, amado, vai ser, não tem como, vai se curvar diante da glória de Deus. É maldade o que se faz aí fora, o mal está aí rodeando, mas Deus está dando a palavra dele, diz para Zorobabel, governador do Egito, farei abalar os céus e a terra. Amado, quem é Faraó? Quem é o mal, amado, para conseguir segurar o poder de Deus? O nosso Deus é invencível, diga glórias a Deus. Então ele vai derrubar os tronos dos reinos. Sabe, o mal que está oprimindo, basta que nós servimos a Deus. O mal que está oprimindo essa nação, mas se o povo que se é chamado pelo nome do Senhor se humilhar e orar, se converter do seu mal caminho, tirar esses fogo estranho que está nos altares, Deus vai sarar essa nação. Eu creio nisto de todo o meu coração, de toda a minha força. Eu lanço, eu confio em Deus. Agora, se nós continuarmos com essa brincadeira nos altares aí fora, mentindo todo o tempo, enganando as pessoas, você acha que Deus está nisso? Deus não está nisso. Nós fomos selados, escolhidos, selados para viver um novo tempo, a graça de Deus, não para ver essa brincadeira que está aí. Então foi Deus que escolheu. Versículo 23 agora: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus nos escolheu. Bispo, Deus me escolheu? Claro que Deus te escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus te escolheu, sim, amado, tem isso no coração. Muitos aí dizem que não, porque eu que escolho a Deus. Não, foi Deus que te escolheu, e seja grato porque foi Ele que escolheu. Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não foi quando você nasceu, quando você veio, entrou na igreja, aceitou Jesus, entre muitas aspas, como muitos líderes dizem. Não, foi Ele que te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível perante Ele. Diga glórias a Deus. É assim que nós temos que viver pela escolha de Deus. João 15, 16.
João 15,16, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha a dica, glória. Amado, o que falta? Uma prática da palavra, viver a palavra. Não adianta eu começar a dizer, olha, estamos na nova aliança, na graça, fomos selados, somos mais que vencedores e tal, motivo. Daqui a pouco as pessoas venham para a campanha das 7 sexta-feira para quebrar de maldição. Não, Deus já quebrou toda a maldição. Venha pegar um copo de água ou a garrafa d'água que eu ungi no monte. Você ungiu. Olha, amado, que desprezo que faz com Deus. Isso não é o Deus dos céus que está ensinando em muita igreja. Não é o Deus terreno. Sei lá, quem é o nome desse Deus, que eles deem o nome desse Deus, mas não diga que é o Senhor Jesus, porque Deus nunca mandou ninguém criar uma garrafa d'água para dar para os outros, falando que essa garrafa de água vai abençoar alguém. Deus nunca mandou isso. Só é mentira, é invenção. Assim como nós temos pregado aqui, ensinamos, isso é uma adivinhação mentirosa. Interpretação da Bíblia Sagrada, como criou o dia 25, Natal, o nascimento de Cristo, como não tem nenhuma evidência, adivinhação mentirosa. Deus, a minha mão é contra isto. A mão de Deus é contra as adivinhações mentirosas que estão dentro das igrejas, nos altares, amado. Nós temos que fazer calar essa voz, como? Pregando. Eu estou pregando isto. Comece a falar, comece a gerar, sabe, esse selo no coração, essa escolha no coração das pessoas. Deus escolheu para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que você pedir a Deus. Amado, eu já vi pessoas clamando por esse país muito, grandes líderes, por que não acontece nada? Mas ninguém para refletir, acha que é o Deus da terra, que é Ele que faz mudar. A mão de Deus está contra os que criam adivinhações mentirosas. Aqueles que misturam a graça com a lei. Aqueles que trazem, sabe, uma coisa que não é para viver mais. Será que é tão difícil compreender que nós estamos numa nova aliança e existe um fundamento? Mas as igrejas não ensinam isso. Pararam no Cristo na carne. Paulo diz, deixemos. Nós não podemos conhecer Cristo na carne, agora é o ressuscitado. Nós temos que viver pós-Cristo morto e ressuscitado, através das epístolas do apóstolo Paulo. Ali está o fundamento, como se vive na graça. Se nós não vivemos como fundamento, assim como foi na época de Moisés, tinha uma lei e o povo tinha que seguir, para ser abençoado tinha que seguir a lei. Senão vinha maldição, vinha morte, pecado, condenação. E hoje não é diferente, se nós não seguirmos o fundamento da graça, você clama e nada acontece. Porque Deus se vela pela minha palavra para fazer cumprir. Então, amado, esta é uma palavra boa para nós. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro 1, 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Olha a eleição, não é um livre-arbítrio, amado. Nós não vivemos por livre-arbítrio. Como é que pode? Amado, eu tenho que combater isto. Como é que pode? Nós temos uma escritura sagrada, testemunhada por os apóstolos, por muitos testemunhos, e 1580 anos, 80 e poucos anos depois de Cristo, do nascimento de Cristo, vem um homem e diz, não, pega o versículo, começa a interpretar, sonhar, imaginar, criar um pensamento pelo versículo, porque a interpretação é uma ilusão. É criar uma ilusão em cima de alguma coisa que é verdadeira. E diz, não, quem escolhe a Deus sou eu. Deus tem que respeitar a minha vontade. E aí as igrejas, a maioria desbanda para esse lado, amado. E foi preciso, mas graças a Deus que no Brasil, em 1986, Deus levantou um homem chamado apóstolo Miguel Ângelo, começou a combater. Predestinação sim existe, não é livre-arbítrio. Foi Deus que nos escolheu. Então isso, ele diz, é uma eleição. Não depende de quem quer, mas que Deus usar misericórdia, Ele que usou, não foi nós que arrependemos para Cristo vir. Ele veio para trazer o arrependimento.
E hoje o homem cresce, não, porque sou eu que aceito a Jesus, se eu não aceitar, ele não pode, eu vou para o inferno. Eu já perguntei para várias pessoas, então é assim, é você que escolhe, então diga aí que você quer ir para o inferno. Escolha isso, ou você diz que vai para o céu, ou vai para o inferno. Então diga para mim que você quer ir para o inferno. Pergunta a alguém para você ver. É uma mentira que Satanás implantou através de um homem chamado Jacob Armênio, a doutrina armeniana, e a maioria das igrejas acreditou nisso, amado. E estamos pagando um preço alto. Então Pedro está dizendo, olha, mano, por isso, irmãos, procurai com diligência, não é de qualquer jeito, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa eleição, a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçar em tempo algum. Por que muitos tropeçam? Porque não acreditam na palavra, porque não acreditam nesse escolha e selo de Deus para nós ver esse novo tempo na graça de Deus, não acreditam. Mas aqui nós cremos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, volta um pouco. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Bom, é terrível isso. Sabe qual é a razão que a maioria das igrejas dá quando vem uma pessoa toda quebrada, oprimida pelo mundo? Ela chega na igreja que ela quer esperança. O mundo não deu esperança para ela, não deu resultado, não trouxe a solução. Ela veio para a igreja, achando que na igreja, porque a igreja é assim, a porta que liga Deus à terra é a igreja. E ele vem buscando razão, olha, eu quero, não consigo, o que eu posso fazer? Aí vem a igreja e diz, leva um copo de água para casa que eu ungi. E você vai beber essa água porque Deus colocou a unção na água, e você bebe a água para a unção passar para você. Esta é a razão que muitas igrejas dão para as pessoas. Você acha que essa pessoa vai ter algum resultado na vida? Uma mentira desta? Não vai, amado. Infelizmente, parte da igreja de Deus está com câncer terminal. E se não reagir, parte dessa igreja vai sumir. Não tem moral. A maioria desses ministérios, eles não têm. Não são honrados quando Deus diz que o mundo teria respeito, medo de nós, se nós guardarmos a palavra. Tem muitas igrejas que as pessoas debocham por essas coisas que deixaram entre esses fogos estranhos nas igrejas. Então nós temos que entender que é um selo na nossa vida. Se nós não vivemos pela isso que Deus chamou, a escolha de Deus, pela palavra, pela verdade, nós nunca vamos entender, sequer viver 1% da promessa da graça, que é a graça sobre graça, que já está na sua vida. Então, nós precisamos estar atentos à palavra. Então nós temos que entender, quando alguém pedir razão, qual a esperança que nós passamos para essas pessoas? Ah, mas eu passo uma esperança. Cristo, você pode tudo em Cristo. Tudo é possível ao que crê. Mas não tem um envelope ungido. Não. Você tem a palavra de Deus. Use a palavra, o poder da palavra. Diz que você pode. Diz que o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Medita na lei do Senhor de dia e de noite para você ser bem sucedido. Seja forte, corajoso para guardar a palavra. Não seja enganado. É isso que eu injeto nas pessoas. E muitos são libertos do poder dessas trevas que está lá fora. A igreja é esta a razão que nós temos que passar para as pessoas. Há uma graça, há um selo da graça, uma escolha de Deus. Deus te selou para viver uma vocação santa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Glória a Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então vamos lá entender isso daqui. Como que é interessante? Se você não crer no evangelho, na verdade, você não é selado com esse Espírito de esperança, da promessa.
Muitos não têm esperança, não creem, porque não foi selado. Sequer tem um evangelho verdadeiro pregado aí, mas é um monte de enganação, de mentira, dizendo que Deus mandou, Deus não mandou. Ou outros que não compreendem. Então, quando eu ouço o evangelho da verdade, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que é o evangelho, sim, da salvação dos pecados, tendo nele também crido, eu tenho que crer. Bom, se Cristo veio morrer pelos meus pecados, pelos teus pecados, eu não preciso de um tanque batismal para a remissão de pecados. Então, se eu não creio em Cristo, qual a esperança que há em mim? Nenhuma. Então é isto que crê. Isto é o selo da escolha para viver o novo tempo. Se eu não creio nas Escrituras Sagradas, que novo tempo que eu vou ver? Não há um novo tempo. Não haverá. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Amado, enquanto não for receber esse selo dessa palavra da verdade, não será destruída a terra. Tem muito servo de Deus aí que anda tateando, patinando, anda na areia movediça, mas são filhos de Deus. Então é preciso pregar desse evangelho da graça, para que, como muitos ficam clamando, Hosana nas alturas, vem Senhor Jesus. A igreja não está pronta, amado. A igreja foi provada na pandemia que ela não está pronta. Ela se acovardou diante de uma voz. Você imagina se Deus permitisse que viesse a grande tribulação hoje? Todo mundo abria mão, dedo, pé, sela esse negócio a meia aí, porque eu preciso comer, porque, amado, ali só foi uma voz: vai morrer se não tomar vacina. Então, não sou com nada, amado. Estou dizendo que a igreja, maioria da igreja, fecharam portas, mandaram as pessoas para casa. Isso é uma covardia. Por quê? Não estão preparados. Porque tem um monte de coisa que não é verdade. Então nós precisamos pregar a verdade, porque fomos escolhidos e selados para um novo tempo, para a graça de Deus. É isso que eu creio. E é nisso que eu me agarro. Nossa sabedoria consiste em saber esperar o tempo de Deus. É confiar mesmo quando não entendemos. Crendo que o tempo e o modo dele são perfeitos. Suas promessas não falham. Ele está no controle de tudo. Deus conduz todas as coisas da melhor forma para que os que nele esperam. Não é sabe por que a maioria das igrejas criam essas alternativas? Porque elas não esperam no Senhor. Elas não esperam o tempo de Deus. É a mesma coisa que aconteceu no passado. Se você vai várias referências, se você lembrar lá quando Moisés foi ao monte receber de Deus 10 mandamentos, que Arão ficou, Moisés estava demorando, e o povo ansioso, tinha alguém, Arão ficou responsável. Tem muitos Arão hoje ainda, continuam os Arãos, né, nas igrejas. E o povo pressionou, olha, está demorando, faz alguma coisa, Arão. O que Arão tinha feito? Nós vamos esperar. Não, já morreu, Deus não vai fazer, Moisés não volta, aquele homem faz alguma coisa. E sabe o que o Arão fez? Criou uma alternativa. Criou um bezerro de ouro. Continua as igrejas criando um copo de água, um óleo, um sal, mesmo que isso é da macumba, mas tudo bem, mesmo que a água é da igreja católica, mas muda o nome, né? A igreja católica é água benta. Se você falar na igreja evangélica, olha, vem pegar água benta, ninguém pega, mas a água ungida todo mundo pega. É interessante isso. É enganação e as pessoas caem. Então, nós temos que entender que nós temos um chamado. Só vive a forma de Deus, o tempo de Deus é perfeito. Espera no Senhor. Confia em Deus. Seja Ele estar contigo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 11. Tudo tem o tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo.
Tudo tem um propósito, tudo. Espera. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então nós temos a eternidade, mas nós compreendemos, tem coisas que nós não compreendemos, mas nós temos que crer, esperar esse tempo de Deus. Aí a espera não vem, cria livre-arbítrio, cria não sei o que, vai, porque o homem, mas como é que é triste nós vemos que as pessoas dão crédito mais o que um homem diz do que a palavra de Deus. Porque pega um versículo isolado. Mas a palavra tem que ser juntada, tem que ser estudada, tem que ficar. Eu insisto em mostrar essas coisas para você compreender. Quando Jesus tinha a promessa dele vir e nascer, não estava só no livro, estava no livro aqui, uma parte ali, outra ali. Ele vai vir em Belém, ele vai entrar na cidade lá montado no jumento e tal. Está tudo em vários livros. E tem que estudar, assim é hoje. Pega uma palavra, porque Deus disse, e por todo mundo pegar o evangelho, toda criatura, todo que for batizado será salvo, é salvação eterna. Mas está escrito salvação eterna ali? Eu tenho que estudar. Primeiro, o batismo nas águas não era para salvação eterna. O batismo nas águas para remissão de pecados. Ponto. Então, não é para salvação eterna que estava falando ali. É salvação da situação que se encontrava, pecado. Mas a igreja interpreta, aí todo mundo vai, porque tem o livre-arbítrio, tem que sustentar o livre-arbítrio. E deixa de viver a escolha e o selo para o novo tempo. Nós não fomos escolhidos, selados para viver o velho tempo, e sim o novo tempo, a graça de Deus. É o tempo de Deus. Nós temos que entender. É soberania, é sabedoria de Deus. Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Aqui está. Guardar o mandamento é a palavra. A palavra é o mandamento, é o estatuto, é as leis de Deus. Quem guarda, vamos repetir, olha que tremendo. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Eu falo para esse povo, para o povo desta igreja que me ouve, que está aqui. Amada, essa igreja e aqueles que guardam a palavra, que não falam porque eu estou pastor desta igreja. Não há encantamento contra a nossa vida. Há 15 anos que eu estou à frente desta igreja, nenhuma ovelha desta igreja recebeu a possessão do diabo, que está aí, que tem igreja aí, tem irmão, 20 anos na igreja, o pastor está expulsando demônio da vida dele. Quando não há espírito, outro espírito no povo de Deus, senão o Espírito Santo de Deus, mas acredita, porque não guarda o mandamento. Qual o mandamento? O Senhor colocou dentro de nós o seu espírito, então não há lugar para outro espírito, mano. 15 anos, vão passar 100 anos nessa igreja, nenhum diabo vai manifestar numa ovelha de Deus, não, porque a ovelha de Deus só tem lugar para um espírito, e já está nela, que é o Espírito Santo de Deus. Esse aqui, guarda o mandamento para você ver, as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Deus vivo, não a igreja do homem que cria um monte de coisa, a igreja de Deus vivo. É assim que nós entendemos, é assim que vive, testifica o selo para viver o novo tempo. Se não confirmar os mandamentos, não viver na palavra, não viverá o novo tempo. Nós temos que ter esperança, temos que esperar no Senhor. Isaías 60, versículo 1. Isaías capítulo 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Dispõe-te, amado, resplandece na palavra. Você tem ouvido a graça de Deus, não negue ela. Aquela, sabe, dói meu coração, vejo as pessoas, bispo, eu sei que esta palavra é a verdade, mas eu nasci aqui, sabe, vou morrer aqui, porque eu amo, sabe, a pessoa, eu amo as pessoas. Pois é, quero ver um dia que você chegar diante do aquele que deu a vida pelos teus pecados. Você está negando ele nesta terra para seguir enganadores. Você sabe que é enganado. Você sabe que é mentira o que se prega. E você continua lá, porque você tem
aquele como a parábola do semeador, você é levado pela fascinação do mundo, pelas conversas, não pela palavra de Deus. Nós temos que ser levados pela palavra de Deus. Diga glórias a Deus. É essa que sustenta a sua vida. Então ele diz, resplandece, agarre, viva a escolha, o selo que Deus te deu para esse novo tempo. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, Jesus começou a anunciar essa salvação do pecado. Eles, como escaparemos se nós negligenciarmos isso? Tem muita gente que negligencia. O Senhor disse que Ele nos libertou do império das trevas, as pessoas criam a campanha da libertação. É negligenciar o que Cristo fez. Cristo falou, vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre toda obra do mal. Tem gente que diz, o diabo está me conduzindo. Crente. Amado, deixa eu dizer com todo respeito. Eu sei que o diabo lança dardos, mas ele não pode tocar na sua vida. Um crente que acredita que o diabo pode tocar na vida dele, não é convertido ao Evangelho. Não é. Ele não crê em Deus. Deus destruiu, o esposo triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Havia o tempo dele, mas antecristo. Se você lembra a leitura bíblica, uma passagem, Jesus encontrou, estava a caminho, o diabo, em possessão ali, uma pessoa encontrou ele e disse, o que tem nós contigo, ó Filho de Deus? Por que vem nos atormentar antes do tempo? Porque o tempo, o fim deles era a cruz. Mas a igreja continua antes da cruz. Continua acreditando, o diabo entra, sai, vai, vira, sabe, endurece, vira as pessoas, arrepia cabelo, faz loucura que se faz dentro do lugar chamado igreja aí, amado. Porque não firmou no mandamento, desviou do mandamento, desviou da palavra de Deus. Então, eles não podem negligenciar esta palavra, eles não podem. Como escaparemos nós? Não há como escapar se nós negligenciarmos o novo. Não tem como, é impossível. É o selo de Deus na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. 2 Coríntios 1, 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus te selou e deu o Espírito. Ele está dentro de você. As pessoas ficam procurando. Vamos buscar. Senhor, derrama o teu Espírito. Deus já derramou. É o selo que está em nós. Agora você tem que crer para que esse Espírito da esperança sele o teu coração. Por isso que muitos não acreditam. Acreditam no diabo, acreditam não sei o quê. Porque não creu no Evangelho, na verdade. Quando eu creio na verdade, vem o Espírito da esperança e sela o meu coração. Aonde eu não temerei mais nenhum mal. Eu vou acreditar em Deus. Este é o selo para ver o novo tempo. O selo de Deus, da palavra de Deus. Diga glórias a Deus. Isaías 43, versículo 10. Estou mostrando. Nós não ficamos aqui presos um versículo e começamos a interpretar, não tem nada a fazer. Não, mas nós trazemos um estudo profundo. Nós trazemos palavra, 30, 40 minutos, 1 hora de palavra, conferindo coisas espirituais com espirituais. É isso que te alimenta, alimento da verdade. A verdade tem que ser dita, não é um versículo e contar a história da sogra, do sei lá o que, sabe, um testemunho, e a palavra não tem. Igreja é lugar de ensinar a palavra. Tem que ensinar a palavra, não é ficar criando um monte de coisa. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então é Ele que manda, Ele governa. É isso que tem que ensinar. É isso que nós temos que ensinar. É isso que nós temos que dar testemunho. Deus que sustenta a sua palavra. Não é um Deus que não conhece o seu povo, que se eu não passar pelo tanque batismal, eu vou para o inferno. Deus não. Eu conheço os que me pertencem. No céu, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, no céu há um firme fundamento. O Senhor conhece os que lhe pertencem. A igreja diz que não.
Porque a pessoa vem aqui, tem que aceitar Jesus e o pastor orar para escrever o nome dele no livro da vida. Aí depois está tudo bem. Não, agora você tem que, se você pecar, vai para o inferno. Que Deus é este? Que diz que morreu pelos nossos pecados, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se sente condenado porque não está na palavra. Cristo é a palavra. Não está vivendo o novo porque não crê na escolha e no selo. Então é um chamado, é uma força. Jesus falou lá em Lucas 16, o evangelho tem sido anunciado e o evangelho do reino, todo homem se esforça. É um esforço, amado. Não pode ser Maria vai com as outras, tem que te esforçar. Deus traz dupla honra para aqueles que testemunhem fielmente a palavra. Isaías 61:7. Temos que testemunhar, ser fiel à palavra, nós vivemos o novo de Deus. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Diga glórias a Deus. Amado, eu creio e recebo na sua vida. É o que Deus tem para você. Viva, guarde os mandamentos, entenda a palavra de Deus, para você viver no lugar daquilo que era vergonha. Amado, eu creio. Eu creio. Eu creio no que Deus tem. Você acha como pastor, não tenho situações? Tem, amado. Como você. Confesso, eu tenho que abrir meu coração para você entender que o pastor também é carne e osso, é provado, é tentado. Estou passando por uma situação que aparentemente é uma vergonha, sendo impedido de estar com meu filho. Mas no lugar dessa vergonha, Deus trará dupla honra. Estou há mais de 30 dias sem poder ver meu filho, proibido de ver meu filho. Mas no lugar dessa vergonha, Deus trará dupla honra, dupla honra. Porque a minha luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Esse mal, isso é um mal. Uma pessoa que faz isso proíbe um pai, uma mãe de ter contato com o filho, isso é um mal. Não tem nada de Deus nisso. Isso é mal. É uma pessoa que não serve a Deus, serve o mal, pode estar na igreja. Por isso que não está no nosso meio. Porque aqui nessa igreja não há lugar para o mal. Quem luta contra Deus não fica nesta igreja, porque essa igreja é de verdade. Por isso não permanece. Deus diz, quem permanecerá no santo lugar? Aquele que tem mão limpa e coração puro, que não jura dolosamente. Tem muita gente jurando, Deus, Senhor é meu Senhor, mas por trás está denigrindo a imagem de Deus. Não fica, amado, aqui não fica. Já peguei muitas vezes pessoas falando mal, acabaram de pregar uma mensagem, depois estava lá fermentando, fomentando nos ouvidos dos outros. Não, isso que ele prega, que esse negócio de casamento, esse negócio aí, não é dos nossos. Os nossos lutam pelo Evangelho. Então, no lugar dessa vergonha, amado, assim como na minha vida, Deus trará dupla honra. Diga glórias a Deus. É assim que eu creio. Tranquilo. Nós não deixamos que a dor tire a nossa fé. Que as feridas afastem-nos da verdade. Não, pelo contrário. Quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque nós confiamos em Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Tu és fiel, Pai. Somos propriedade exclusiva de Deus, diga glórias a Deus. Ele nos selou com seu Espírito para manifestarmos sua autoridade aqui na terra. Há desígnios celestiais sobre cada um de nós. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sua palavra se cumprirá plenamente. Plenamente em nossas vidas. Diga eu creio, diga eu recebo. Receba isto. Eu creio nisto, eu creio na palavra de Deus. Esther, capítulo 8, olha a história linda de Esther. Você vê o que aconteceu? Esther, capítulo 8, versículo 8. Você conhece a história de Esther? Havia uma notícia mal de morte para os judeus, mas olha o que é o poder de um selo, de um anel, de uma autoridade, que aqui está falando do rei, né? O rei Assuero, que simbolizava a autoridade de Deus na terra. E houve um momento que a coisa apertou contra o povo de Deus. Mas quando havia alguém justo, Deus ouve o justo e selou a resposta, a salvação daquele povo. Diz assim, pois, aos judeus como bem vos parecer. Escreverei, pois, aos judeus como bem parecer, em nome do rei. E selai-o com o anel do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei
e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Diga glória a Deus. Ah, mas qual o selo está na tua vida? Que é o selo do sangue de Cristo. Que você é mais do que vencedor. Que nenhuma condenação há para a sua vida. Que ninguém pode separar do amor de Deus. Que você é propriedade exclusiva dele. Que você é sacerdote real. Que você nasceu para reinar em vida. Está selado isso. Muitos não creem nisso. Muitos acham que arrancou esse selo. Não, continua. Para aqueles que creem. Eu creio, creia e você verá esta glória de Deus. O selo de Deus dura para sempre na sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Como é que eu entristeço o Espírito de Deus? Não acreditando. Olha, acabamos de ler, o selo do rei não pode ser tirado. E o Espírito diz, selou, testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, diz Romanos. A igreja diz que não. Porque um filho é filho, mano. Um filho de Deus nunca vai para o inferno. Se fosse Jesus, iria também, porque nós somos um Espírito com Ele. Mas parte da igreja não revoga com as suas atitudes para a sua vida aqui, porque nunca pode ser revogado um selo do anel do rei. Jesus selou com o seu próprio sangue, que das mãos dele ninguém pode arrebatar. Então você, para ver o novo, você tem que acreditar na nova aliança, na graça de Deus. E eu encerro em João 15, 15. Já não vos chamo de servos, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tudo que deve conhecer Deus já foi revelado. Viva! É o selo. Fomos escolhidos, selados para viver um novo tempo. Qual o novo tempo de Deus? Abundância, dupla honra. Deus fará nascer o sol da justiça sobre a sua vida. Aquilo que era impossível será possível, porque não há impossível para Deus. Muda o pensamento, procura conhecimento. Nós somos chamados para testemunhar o Evangelho de Cristo. Amém? Curve a tua cabeça. Senhor Jesus, graças te dou, Pai, por mais esse dia, por mais esse momento na tua casa, onde podemos ouvir a tua voz, onde, Pai, a tua voz foi notória, firme, mais uma vez, Pai, revelada a cada coração, que ela não seja roubada pelo passarinho, que essa semente não seja comida levada pelo passarinho, nem os espinhos sufoquem, nem o terreno pedregoso, Pai, cheio, mate, mas que seja coração puro, coração limpo, coração, Pai, que não está preso às coisas deste mundo, para que ela cresça, crie raiz, e cresça, e o sol, mesmo que o sol venha, ela está, Deus, junto às águas de descanso. As raízes foi lá para as águas de descanso, e ela não murcha no tempo de calor, e dá o fruto no devido tempo. Assim eu creio, Pai, a tua igreja foi selada, foi escolhida para ver esse novo tempo do Senhor. 2026, Pai, eu creio, é a oportunidade de nós vivemos um novo tempo. A graça de Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Assim seja, assim diz o Senhor. E a igreja do Senhor diga amém, amém. Estenda tuas mãos, chegamos no final. Saiba que você tem um selo. Você foi selado, escolhido para viver um novo tempo. Eu creio que essa semana haverá um novo tempo na sua vida. Estenda tuas mãos, que a graça e a paz do Senhor, as duas consolações do Espírito, esteja hoje sendo na tua vida. Vá em paz, vá feliz. Tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista. Diga para o teu irmão, estou selado e fui escolhido para viver um novo tempo. Amém? Graça e paz. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.